Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, amigos do Movimento Espírita do Brasil, de todo mundo. Sábado, 10 horas da manhã, graça e paz para todos nós. Está entrando no ar o programa Epístolas Evangélicas, um programa onde analisamos e comentamos a comunicação entre os primeiros cristãos, todos os textos escritos por Paulo e seus amigos, que nos apresentam a geografia, a cultura, a política do mundo conhecido à época. E, principalmente, onde conhecemos o início da igreja primitiva e a base de várias teologias dos nossos dias. Deixem seu like, comentem, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, acionem o sino de notificações para fazer com que nosso trabalho, nosso conteúdo, não só nosso programa, mas todos os programas da nossa web Rádio Cristo Consolador cheguem a cada vez mais amigos do movimento espírita. Certo? Não custa nada e é rapidinho vocês fazerem essa caridade para o nosso trabalho. Vamos orar? Mestre Jesus, neste momento em que todos nós juntos, louvamos a Deus, rogamos que possamos estar nesse início de trabalho com muita paz, com muito amor, com muita alegria, estudando as cartas de Paulo, estudando a carta aos Romanos, aprendendo seu sentido, sua filosofia, seus conselhos, e que possamos, a partir de então, crescer no nosso conhecimento, crescer na nossa espiritualidade e cada vez mais célere alcançar a felicidade. Esteja conosco, Mestre, que assim seja. Bem, queridos, o tempo secou, garganta seca também. Vamos ver quem já está por aqui. Querido Felipe Menezes, tenham muito bom dia, nos desejando bom dia.
Liz Menezes também está aqui conosco, nos desejando bom dia. Está aqui conosco também Maria Penteado, muito bom dia, querida. José Arlindo, meu querido amigo, muito bom dia. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo nesse momento, a todos que ainda estão chegando, que vão se manifestar posteriormente. Muito obrigado por estarmos juntos. Bem, anteriormente, nós fechamos a carta capítulo 11, carta de Romanos capítulo 11, e fomos ali especificamente ver a questão do povo eleito não acreditar em Deus, a questão da relação de Deus com o povo de Israel, melhor dizendo, do povo de Israel com o Mestre Jesus. E vimos durante todo esse período, até a 11º capítulo, que somos salvos pela graça, vimos a questão da justificação, a importância da justiça de Deus e a ideia da eleição. Nesses 11 capítulos, Paulo dá toda essa ideia para nosso raciocínio. Ele vai desenvolver o seu conceito, as suas ideias com relação ao povo judeu e ao povo gentio que estava em Roma, e a partir daqui, Paulo vai mudar o conteúdo da carta. Ele vai mudar o seu conceito em relação ao que eles precisam entender para abraçarem a fé cristã de fato. Porque Paulo, a partir de agora, vai falar muito da questão prática, de como toda essa questão anterior, justificação, graça, eleição, vai ser utilizada na prática. Como isso vai impactar a nossa vida. E aqui Paulo vai nos dar muitos conselhos, e principalmente conselhos de relacionamento. Nós vamos ver que aqui no capítulo 12, vamos ter o relacionamento nosso com Deus e com a igreja, utilizando o termo que Paulo coloca, mas o sentido de nos relacionarmos dentro das nossas congregações, sejam elas qual for. Isso fica muito claro no desenvolver desse capítulo 12. E ele vai iniciar o capítulo 12 falando da ideia de como nós precisamos nos sacrificar a Deus, sacrifícios vivos, ser estes que vão ser ofertados a Deus. No primeiro e segundo verso, nós temos esses dois primeiros versos, é o motivo para um programa inteiro. Tranquilamente, falaríamos sobre ele um programa inteiro, no mínimo 1 hora, sobre só esses dois versos. Esses dois versos vão dizer o seguinte: portanto, irmãos, rogo pela misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Notem, ele vai iniciar usando portanto. Toda vez que Paulo usa desta forma, pois, portanto, é uma ideia de que ele está dando uma guinada no assunto, mas fazendo com que recordemos tudo que foi colocado por ele. Então, tudo que ele falou, ele diz, bem, vocês entenderam isso tudo, então ele vai rogar pelas misericórdias, ele usa o plural, pelas misericórdias de Deus. Isso é muito interessante, no sentido dele trazer a ideia de Deus estar constantemente sendo misericordioso com todos nós. Não é um fato que seja único na nossa vida. É uma constância, a cada instante, a cada momento, a cada ação da nossa vida, nós temos sobre nós a misericórdia divina. E ele vai utilizar a ideia de que sejamos sacrifícios vivos. E esta ideia de sacrifício, ele vai estar relacionando com os sacrifícios do Antigo Testamento. Os amigos que estão aqui, que acompanham o nosso programa Por Dentro das Escrituras, quando estudamos o livro de Levítico, vão lembrar da ideia do sacrifício, de quantos e quantos sacrifícios eram feitos para que seja agradável a Deus. Aí é importante lembrarmos, o sacrifício que agradava a Deus era de um animal puro, perfeito, que aí sim, o aroma desse animal
né? Quando era sacrificado, quando tinha o holocausto, era o aroma que agradava a Deus. Então, ele já traz a ideia desse sacrifício vivo de nós sermos perfeitos. Nós, como os animais que Deus ordenou a Moisés que levasse ao povo essa instituição do sacrifício, eram animais perfeitos. E Paulo se utiliza disso de uma forma muito rica, de nos fazer entender que, para que sejamos agradáveis a Deus, todos nós temos que ser perfeitos. Né? Ele usa também a palavra santo, sacrifício vivo, santo. Né? Lembrando ainda, voltando lá no livro de Levítico, principalmente, a questão não era de ser santo como se entende hoje no livro, na igreja, nas igrejas. É a de santidade, de ser separado. Deus escolheu um povo e queria que esse povo se fizesse santificado, um povo separado, um povo para servir de exemplo. Né? E aí sim será agradável a Deus. E Paulo também vai dizer que este é o culto racional, tá? Racional de vocês. E aí, um ponto para nós pensarmos. Ele coloca a ideia de sermos um sacrifício vivo, tá? Como no Antigo Testamento. E isso é uma questão de motivação. Né? O que nós precisamos para ser motivado a agradar a Deus, a ser obediente a Deus? Né? E ele vai colocar essa ideia de que precisamos ser obedientes por gratidão e não por medo. Sermos obedientes porque temos a noção das misericórdias de Deus, não porque temos medo das penas da lei de Deus. Né? Porque, imaginem, nós sendo gratos, todos nós sendo gratos constantemente a Deus. Todas as dificuldades, todas as intempéries da vida, nós temos a confiança da misericórdia de Deus. Porém, se nós formos obedientes a Deus porque temos medo da justiça divina, no sentido de, por exemplo, como se dizia muito antigamente, queimar no mármore do inferno, nós não suportamos as dificuldades da vida. Nós não vamos estar preparados para as adversidades. Nós não vamos estar preparados para que no primeiro vendaval nós tenhamos a nossa fé reduzida. Então é importante ter essa ideia. A motivação para agradar a Deus, nos tornar esse sacrifício vivo, é por gratidão pelas suas misericórdias. E quando nós pensamos em relação a esse sacrifício vivo, né, é estarmos à disposição de Deus por inteiro. Estarmos à disposição de nos tornarmos santos constantemente. Né? E é interessante que são duas questões, é uma questão ativa e uma passiva. Porque é se dispor ativamente a obedecer a Deus. Em qualquer coisa, em qualquer relação, em qualquer área da nossa vida. Em tudo, nós temos que ter essa obediência a Deus. Tá? E também uma questão passiva de estarmos dispostos a agradecer a Deus por tudo que Ele envia. Parece diferente, mas a atividade de obedecer, ela é muito ativa, ela é muito potente. E eu obedeço porque eu tenho certeza, eu trabalho para esse crescimento de fé. Agora, o agradecimento é passivo, eu tenho que estar agradecido a Deus, a tudo, a natureza, a lei divina, naturalmente, absolutamente de forma natural. Um exemplo que eu sempre dou é respirar e ter na nossa mente que temos que agradecer o ar que respiramos, porque é da lei divina. Para nós espíritas que temos o conceito da absoluta e perfeita harmonia universal da lei divina, né? Do ser supremo, causa primária de todas as coisas, que tem todo o controle de sua criação, é absolutamente natural que nós tenhamos esse agradecimento. Mas é importante a ação de obedecer a essa lei perfeita. Então, é muito interessante quando Paulo nos faz pensar nessa atividade de obediência e a passividade do agradecimento. E quando ele fala de sermos essas ofertas vivas, esses sacrifícios vivos, é interessante porque estes sacrifícios eram de animais perfeitos que eram mortos para agradar a Deus. Agora, Paulo fala, a partir da chegada do Cristo, de um sacrifício diferente,
porque nós vamos nos tornar santificados, porque somos puros, vamos nos ofertar a Deus, vamos ser o sacrifício vivo, mas é um sacrifício diário, porque nós vivemos, porque nós estamos vivos, sim, espiritualmente. E esse sacrifício é espiritual. É estarmos constantemente nos sacrificando a Deus, nos ofertando a Deus, fazendo com que a nossa vida, que é o símbolo da nossa oferta, seja agradável a Deus, seja perfeito à vontade de Deus. E aí, a partir dessa ideia, ele fala que isso é o culto racional. Culto racional. E aí nós temos sempre a ideia, né, da fé raciocinada, da ciência, de pensarmos no que está acontecendo, do racionalismo, e pensarmos nessa devoção como irracional. Né? E Paulo vai nos deixar claro que o contexto é diferente. Né? O racional, o que Paulo coloca aqui de sermos culto racional, e ele não está falando especificamente da ideia de culto religioso, mas de cultuar a Deus, é diferente, não parece, mas é diferente, porque os cultos religiosos que nós vimos, nós estamos cultuando a normas, a dogmas, a padrões. São várias coisas, como nós vamos lembrar, que ele fala lá no segundo capítulo sobre isso. A religiosidade acima de Deus. E aqui não, aqui ele está falando especificamente do culto a Deus. E ter o culto a Deus é absolutamente racional. Porque quando ele fala aqui de sermos sacrifícios vivos, sacrifícios perfeitos, é porque raciocinamos em cima de tudo que ele colocou anteriormente. E principalmente raciocinamos sobre o Evangelho. Raciocinamos sobre o que é o Evangelho. E aí sim vamos entender, vamos raciocinar e vamos ter esse culto constante a Deus, porque é racional acreditar em Deus, é racional ser oferta a Deus, sacrifício a Deus. O irracional é ser este que vai estar na ideia do culto aos contextos, aos conceitos, às religiosidades. Porque Paulo deixa claro, naturalmente, durante toda a sua carta, e vamos ver isso posteriormente, que quando fazemos esse culto, nós não estamos sendo racionais, porque não entendemos o objetivo do Evangelho. Porque o Evangelho não é um livro de regras, não é um livro de autoajuda, como muitos teólogos nos colocam. Não é um livro que nós vamos abrir uma página e vamos achar algo que vai nos salvar, ou que vai guiar o nosso dia, ou que vai nos fazer sentir melhor. O Evangelho não é isso. O Evangelho é para nós nos aprofundarmos muito neles, fazer como Paulo diz, compreender a fundo, sentir as dores do que é entender esta boa nova, este caminho para o reino dos céus, e assim ter essa transformação, a nossa transformação. Né? E ele vai continuar no segundo verso, dizendo para que nós não nos tornemos moldados ao padrão. Né? E é impressionante como Paulo fala isso e o que acontece nos dias de hoje. O quanto nós estamos, cada vez mais, nós, humanidade, amoldados a um padrão. Somos absolutamente iguais. Hoje, nos dias de hoje, se fizermos uma viagem, tivéssemos a possibilidade de fazer uma viagem num piscar de olhos por vários países que sejam padrões do mundo no dia de hoje, nós vamos encontrar, falando numa coisa muito básica, as mesmas vestimentas, o mesmo tipo de alimentação, o mesmo tipo de lazer, de música. Isso se não falar de coisas mais complexas, como economia, ideologias, política, tudo. O mundo está moldado. E Paulo vai te colocar isso naquela época. Não se amoldem a esse padrão. Não se amoldem à sociedade secular. Porque quando nos amoldamos, nos afastamos do sentido do Evangelho. Porque quando nos amoldamos ao padrão secular este que notoriamente está distante da lei divina, é só passarmos 10 minutos vendo jornais, telejornais, sites de notícia, blogs e
redes sociais, nós vamos notar claramente o quanto este padrão está afastado da lei, para que nós possamos nos transformar. E essa transformação vai ser a partir de uma visão, de uma perspectiva cristã do mundo. É olhar o mundo através da ótica do Evangelho. É olhar o mundo a partir de quando ouvimos, por exemplo, no Sermão do Monte, amar ao seu inimigo, porque amar ao amigo qualquer um faz, é simples. Nós vamos perceber que a lente é diferente. A lente do mundo, do padrão, é absolutamente diferente. No padrão do mundo, como eu coloquei 5 minutos de passar em redes sociais, por exemplo, é atacar ferozmente quem nem é seu inimigo, só pensa diferente de você. Pode ser seu vizinho, infelizmente, até seu irmão dentro da própria casa. E o Evangelho nos dá uma ótica absolutamente diferente. É amar o seu inimigo, o inimigo de fato. E aí nós vamos entender quando Paulo diz: não se amoldem ao padrão do mundo. Transformem-se. Essa transformação só nos chega a partir da compreensão racional do Evangelho. Racional. Por isso ele usa esse termo, né? Este é o culto racional de vocês. Cultuar o Evangelho de forma racional, lendo, entendendo, compreendendo o que é, de fato, os Evangelhos e o Antigo Testamento, que ele utiliza aqui para nos mostrar a transformação que Jesus fez em nossas vidas a partir da sua missão. É ver o mundo a partir de uma perspectiva cristã. Então, eu vou me limitar a falar sobre esses 2 versos aqui, como eu falei para vocês. Poderia falar o programa inteiro sobre esses 2 versos, porque é incrível o que Paulo escreve aqui. É redundante, eu sei falar que o que Paulo escreve é incrível, é inteligente, é poderoso, mas estes 2 versos são absolutamente maravilhosos. E ele vai continuar a partir desse entendimento da necessidade de nós sermos estes perfeitos, este sacrifício vivo que agrada a Deus de fato por inteiro. Ele vai continuar falando em relação à graça. Ele vai dizer no verso 3, por isso, pela graça que me foi dada, digo a vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e estes membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada corpo está ligado a todos os outros. Né? Aqui Paulo vai começar, ele deu aquela introdução, deixando muito claro a importância de como devemos ser, e aqui ele vai começar a colocar a questão prática. Ele vai dizer logo de início que nós não somos o que achamos ser. Nós não somos esse padrão elevado, esta coisa maravilhosa, porque pegamos o Evangelho, porque estamos estudando o Pentateuco de Kardec, dos Espíritos, ou porque lemos a Bíblia de trás para frente, seja na religião que for. Nós não temos que ter esse conceito por isso. Nós precisamos ter um conceito de equilíbrio. Saber da nossa condição como espíritos tão ainda pequenos, no mundo de provas e expiações, onde Jesus diz que haverá muitas tribulações para esta nossa condição de buscar a elevação moral, a elevação espiritual. Entender o meio termo entre isso, entre esses 2 lados. Eu não posso estar nem no ápice do meu ego, achando porque eu conheço o de trás para frente o Livro dos Espíritos, que eu tenho que ter um conceito maior dentro da doutrina, dentro da casa, não importa. Mas eu tenho que ter também, para o equilíbrio, compreender o quanto eu sou, o quanto eu tenho de dificuldade espiritual ainda para seguir. E quando ele fala da medida da fé que Deus nos concede, é exatamente a medida do que nós temos de crença. Eu conheço todo o Livro dos Espíritos, mas até que ponto eu acredito em tudo que eu li ali? Até que ponto eu me dedico a tudo que eu li ali?
Paulo está falando exatamente isso com todo o ensinamento cristão. Até que ponto eu conheço e até que ponto eu entendo e a minha fé é robusta porque eu entendo. Vamos lembrar do que ele diz, é racional. Eu preciso de equilíbrio. Racionalismo é equilíbrio. Racionalismo não permite extremos. Como dizia Confúcio, se não me falha a memória, o caminho da perfeição, o caminho da harmonia é o caminho do meio. É o caminho onde não se permite extremos, nem para o bem e nem para o mal. Né? E ele vai falar, ele vai dar a ideia de sermos um corpo, porque a partir dessa questão de sermos um corpo, ele vai falar das nossas atividades dentro das nossas congregações. Ele vai fazer essa metáfora, essa parábola, para entendermos a nossa movimentação dentro do espaço onde nós nos dedicamos para o nosso crescimento espiritual. Ele vai dizer que nós formamos um corpo e cada membro tem sua função. Né? Não podemos ser religiosos por estar na religiosidade, porque somos partes. E sendo partes, nós somos unidades diferentes. Ele quer dizer, basicamente, que dentro dessa unidade, que se forma esse corpo também único, há muita diversidade. E se há diversidade, é preciso haver equilíbrio. É preciso haver o conceito que eu não sou o melhor. O conceito que eu não sei mais que o outro. Justamente porque, como ele diz aqui, nós somos membros, nós somos partes. Então, temos dentro de um todo muita diversidade, apesar de sermos únicos. Lembrarmos, todos nós somos espíritos únicos, criados absolutamente únicos, que nos parecemos porque somos da mesma essência, mas todos nós temos nossas particularidades, e essas particularidades vão se somar numa grande lei de sociedade que segue em frente no mundo. E aí ele vai falar da questão do corpo, dos membros, do que é necessário fazer. Né? Ele inicia no verso 6. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. E é interessante que ele usa esses 3 versos para elencar estas funções básicas, né? E mostrar que o importante é se ofertar dentro da sua capacidade, dentro da sua condição. Nós somos membros e cada membro tem uma função. É importante nos ofertar, servir, né? Identificar os nossos dons, identificar a nossa condição de onde seremos melhor. Né? Eu demorei muito a identificar aonde eu poderia colaborar melhor, até que eu consegui e tento buscar cada vez mais essa capacitação, esse melhoramento, porque eu percebi que a minha forma de auxiliar, o meu membro que compõe esse grande corpo, é agir da forma que eu ajo, ensinando, com pesquisa, com oratória. Né? Mas também é muito importante, nós temos a ideia, e Paulo deixa isso muito claro, de identificar os nossos dons. Por isso ele vai elencando, profetizar, servir, ensinar, dar ânimo, contribuir, liderança, misericórdia. Se nós analisarmos cada um desses itens, nós vamos pensar, por exemplo, nas nossas casas espíritas. Cada verbo desse, cada ação dessa compõe a casa. E profetizar aqui não está relacionado a prever futuro, a ser profeta no sentido de ser alguém ligado a Deus, não. É de levar a palavra, de ter a condição de mostrar os fundamentos da nossa doutrina, os fundamentos da filosofia cristã. Né? É ouvir, entender, compreender as necessidades de cada um e, principalmente, servir onde tem necessidade. Quando Paulo faz essa lista, ele coloca uma organização de igreja. É interessante a capacidade que Paulo tem
de colocar palavras, e quando nós fazemos as associações, percebemos o todo, ele colocou simplesmente para os cristãos de Roma: se fizerem estas ações, profetizar, servir, ensinar, dar ânimo, contribuir, liderar e ter misericórdia, a igreja está completa, a igreja está formada. Então, toda essa parte, Paulo vai falar aos que estão dentro da congregação, aos que estão trabalhando e buscando esse entendimento. E a partir daqui, ele vai falar das dificuldades em servir. Porque, como nós vemos aqui nessa lista, né? Profetizar, servir, ensinar, dar ânimo, contribuir, liderar e ter misericórdia, não é um trabalho simples. Por mais que tenhamos, lógico, a vontade de fazer isso da melhor forma possível, mas é um trabalho árduo. E ele vai dizer por quê? Porque ele vai falar sobre amor, fervor, humildade e beneficência. Paulo, nesse momento, ele vai falar basicamente sobre amar, sobre distribuir amor, ser humilde, ser beneficente, ser amoroso, ser manso. Né? Ele vai começar no verso 9 dizendo: isso na ideia de servir. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é o mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a você. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem-nos, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Olha que beleza de orientação que Paulo nos traz, né? Ele fala de amar, odiar o mal, não fazendo contraponto, eu odeio porque é mal, não. É porque nós precisamos nos apegar ao bem. Nos afastar, como ele falou nos capítulos anteriores. Odiar o pecado. Se afastar do pecado para que nós não possamos ter a possibilidade dele nos atingir, desculpe, com a questão, quando ele fala do nosso corpo, ele fala para nos dedicar uns aos outros. É coisa bonita, dedicar-se uns aos outros, ser útil ao outro, dar honra ao outro, ser fervoroso de espírito, ter muita paixão no que faz, ter muita vontade no que faz, no sentido de servir ao Senhor, ter esperança, ser paciente na tribulação. Maravilha, eu ouvi isso sempre. É um dos capítulos que eu mais gosto do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, quando se fala dos itens paciência, obediência e resignação. É disso exatamente que Paulo está colocando aqui. Né? Quando ele diz para compartilharmos com os santos, retornando, né, a questão da santidade de alguém, mas dos que estão santificados, purificados, as necessidades de cada um, praticar hospitalidade, quer dizer, abraçar o outro, aquele atendimento fraterno que você acolhe o que chega na casa e faz com que seja bem-vindo, que esteja tranquilo, que as dificuldades do lado de fora se amenizem. Esse tipo de hospitalidade que Paulo fala, de abençoar os que os perseguem, como eu falei antes, amar os seus inimigos, porque isso os amigos todos fazem. Ter a mesma atitude uns com os outros, isso é extremamente importante, sempre muito importante. Né? No nosso caso, no caso de qualquer religião que tenha um líder, ou um dirigente da casa, ou palestrante mais conhecido, tem que ser tratado da mesma forma que o mais humilde, tem que ser tratado da mesma forma que eu sou tratado. O mesmo sorriso, o mesmo abraço que eu dou na presidente da minha casa é o mesmo que eu dou na pessoa que está ali no atendimento fraterno, do funcionário da casa, nos meus colegas de curso, nos colegas da organização da reunião pública.
temos que ter a mesma atitude uns para com os outros, sem diferenciação. Isso sim é igualdade. Isso é a igualdade real que Jesus deixou. E Paulo vem nos lembrar aqui. Não é a igualdade de todos sermos iguais por questões ideológicas, é a ideia de igualdade de todos sermos iguais dentro da graça divina, dentro do entendimento que nós não somos mais sábios que os outros, que não sejamos sábios aos nossos olhos. E isso Paulo fala especificamente para quem está formando uma congregação, para quem está dentro de uma congregação. E logo depois ele vai falar para os que são de fora da congregação, que são a ideia dos inimigos, aos que são contra a nossa filosofia, aos que são contra a nossa forma de vida, que ele vai dizer, a partir do verso 17, não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Olha como Paulo termina de forma maravilhosa o capítulo. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Não nos deixamos, não podemos deixar de estar santificados. Não podemos fazer o mal pelo mal por mal, faço o mal porque eu quero fazer o mal. Fazer o possível para estar bem com todos. E aí, logicamente, sempre aquela questão, nossa, como é difícil nos dias de hoje. Não importa, é da nossa condição, já que vemos o mundo a partir da ótica do Evangelho, fazer o possível, o máximo possível, para viver em paz com todos. Não nos vingar. E quando Paulo fala aqui da ira do Senhor, nós podemos claramente entender com relação à justiça divina. Eu não tenho que me vingar de quem me fez algum tipo de mal, porque a lei divina é inexorável. A lei de causa e efeito é inexorável. O mal que foi feito a mim é da conta de quem fez esse mal, e a lei divina vai cobrar esse mal. Não sou eu, não somos nós que temos que fazer isso. Ele usa essa frase do Antigo Testamento, minha é a vingança, eu retribuirei, para termos hoje em dia a ideia, com a nossa terceira revelação, de que a justiça divina é inexorável e infalível. E principalmente ela é completa, porque quando ela age, ela faz com que este que é o réu se transforme. Então, se o inimigo tiver fome, vamos dar-lhe de comer. Lembre que Jesus diz, se tirarem a túnica, dê também a capa. E termina de forma maravilhosa. Não deixem se vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. É a ideia de perdão. Aqui Paulo está dizendo para nós não evitarmos nossos inimigos, não faz sentido ficar longe deles. Porque estes inimigos que são colocados à nossa frente, muitas das vezes são o mote da nossa recuperação, da nossa expiação. Imagine um mundo... Desculpem. Imagine um mundo só de amigos, aonde levariam nossa vida, cercado numa bolha, onde todos concordam com nossos pensamentos. Não nos afastemos desse inimigo para que possamos ter a reflexão, o entendimento, o aprendizado, para que possamos crescer. E, principalmente, perdoar. Perdoar sempre, 70 vezes 7. Não é a conta especificamente multiplicar, mas é indefinido. Infinitamente, perdoar sempre, porque o perdão é absolutamente necessário para o nosso crescimento. Lembre-se que Jesus diz, né, antes de levar a sua oferta, e aqui ele fala muito da questão da oferta, do sacrifício, retorne e faça as pazes com seu inimigo. Isto é muito mais importante, porque isso está dentro da concepção de ser esse sacrifício vivo. Perdoar, buscar o perdão, buscar o auto-perdão, o tão difícil auto-perdão.
Vamos lembrar do Pai Nosso, né? Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Que muitas, de regra, se entende que nós perdoamos da mesma forma. Não, não é bem isso. Para perdoarmos na mesma medida que nós perdoamos. Como é que nós estamos perdoando? Como é que nós estamos recebendo as ofensas? É nessa medida que está ali no Pai Nosso. Pai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem me ataca. Não é essa facilidade que estamos no mesmo padrão, é a dificuldade de nós procurarmos ver como estamos perdoando, se estamos perdoando. Então, queridos, todo esse capítulo ele vai falar do relacionamento de Deus com a congregação. Nosso relacionamento com Deus e com a congregação. Quer dizer, a religião onde possamos que cada um está. O grupo para onde nós temos a nossa condição de crescimento, de busca a compreender a Deus, ao Evangelho, a doutrina espírita, ou qualquer outra religião que pensarmos. É isso, desse capítulo que Paulo quer colocar. Como está o nosso relacionamento com Deus, o que precisamos fazer para ter esse bom relacionamento com Deus e o que fazermos dentro deste grande corpo, que é a igreja, como ele diz, o corpo da igreja. Né? Por isso eu até falo congregação, para não ficar muito apegado à ideia da igreja, que é diferente do que nós entendemos de igreja. A ideia de igreja que Paulo diz aqui é do aquele corpo de pessoas, de grupo que estão se formando, futuramente vão ser chamados de cristãos, nesse momento são chamados de nazarenos, ou os seguidores da Casa do Caminho, mas é essa ideia de congregação, essa ideia de grupo que busca a Deus. E no próximo capítulo, no capítulo 13, que eu só vou dar uma ideia do que é, porque eu acabei me alongando muito no verso 1 e 2, e não é bom fazermos o capítulo 13 pela metade, tem que ser inteiro também, como está sendo os outros. Paulo vai fazer justamente o seguinte, ele vai estender. Como ele diz, como ele coloquei aqui, ele fala do relacionamento com Deus e com a congregação. No próximo capítulo, ele vai falar da relação com a sociedade, porque são pilares na nossa vida secular. Eu tenho a ideia de Deus dentro de mim, eu vou buscar esse crescimento na igreja, na congregação, na assembleia, e eu tenho a sociedade para aplicar isso. Como ele fala aqui nesse último trecho, se seu inimigo tiver fome, dele que comer. E aí é só nós pensarmos nas nossas ações. E uma das nossas grandes ações importantes é levar o que comer, é levar o que beber, tanto no material quanto no espiritual. Né? Então, queridos, esse capítulo 12 nos mostra de forma muito clara como temos que entender tudo que ele fala até o capítulo 11, racionalizar, para sermos santificados e nos transformar em sacrifício agradável a Deus. Neste membro de um corpo que faz parte a congregação que agrada a Deus. Certo? Então, semana que vem, aí sim, já dei uma introdução do que é o capítulo 13, aí vamos fazer todo o capítulo 13 para entender melhor aí nossa relação com a sociedade. Então, vamos fazer os convites. Amanhã, 10 da manhã, conhecendo os evangelhos, vamos estar falando sobre a transfiguração de Jesus, trecho tão importante do Evangelho de Mateus. Sexta-feira que vem, toda sexta, 21 horas, por dentro das Escrituras, vamos estar iniciando o livro de Deuteronômio. Convido muito fortemente vocês a acompanharem, porque aliás, tudo que está no Novo Testamento é referência ao Antigo, e tudo que é o Antigo Testamento é mostrar o que vai vir a partir do Cristo. Tá? E também me sigam no @RubensAlpen para conhecer meus outros trabalhos. Querido Felipe Menezes, Liz Menezes, Maria Penteado, José Arlindo Vieira, muito obrigado por estarem comigo nessa manhã de sábado. Muito obrigado a todos os amigos que acompanharam, não se manifestaram. Muito obrigado. Obrigado a todos que vão ver posteriormente. Se manifestem, deixem seu like, compartilhem, ajuda muito o nosso canal a crescer cada vez mais, levar mais evangelho, escritura e doutrina espírita para todo mundo, como foi ordem do Senhor, levar a boa nova para os confins da terra.
e que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sempre conosco. Amém. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.